Dizem que o trabalho devolve, que se tu trabalhar bastante, se acordar cedo, se acordar de madrugada, chegar mais cedo, sair mais tarde, seja lá qual for a tua área, tu vai ser uma pessoa bem-sucedida. Tu vai ser próspero, tu vai enriquecer, vai ficar milionário, vai ter muitas posses. Será que isso é verdade? Eu vou trazer um exemplo da minha vida. Comecei a trabalhar desde muito cedo, 8 anos de idade. Muitas vezes eu já acompanhava meu pai, meu falecido pai, em algumas obras que ele fazia de carpinteiro, de pedreiro, fazendo o serviço que eu podia, conforme a minha disposição, a minha força. Uma criança de 8 anos de idade poderia alcançar um martelo, carregar um tijolo, alcançar uma ferramenta, essas coisas, ficar ali na volta observando. Confesso que muitas vezes eu gostaria de ficar em casa, dormindo até mais tarde, vendo um desenho, mas, enfim, eu era pequeno e tinha que obedecer meu pai e minha mãe, enfim. E desde essa idade eu já tive uma trajetória de trabalho. Foi muito trabalho braçal. Eu não gostava desse serviço que o meu pai fazia de construção civil. No bairro onde eu morava, ele fazia muitos serviços, era muito conhecido pelos vizinhos e todo mundo contratava ele. Todo mundo, a maioria das pessoas contratavam ele para estar fazendo serviço de reforma, fazer casa, essas coisas. E ele me levava junto muitas vezes. E eu não consegui aprender nada. Por quê? Porque eu não gostava. Mas eu trabalhava. Trabalhava porque era minha obrigação. E eu trabalhava, na minha idade, bastante. E aí eu segui esse trajeto, trabalhando muitas vezes. Sempre quando tinha uma oportunidade de ganhar um dinheiro fazendo um serviço, eu ia. Às vezes, quando outras pessoas me contratavam, eu ia. Já fui auxiliar de gesseiro, isso na minha época de adolescência. Ou seja, ajudante de gesseiro, também não gostava. Mas como eu queria ganhar dinheiro, eu pegava esse dinheiro e gastava. Sei lá, um pouco eu ajudava em casa, outra coisa eu comprava uma roupa, fazia gastava com algum entretenimento. E durante anos eu fiz isso. Quando eu fiz 18 anos de idade, eu comecei a trabalhar na minha primeira empresa de carteira assinada, como CLT, no chão de fábrica, como auxiliar. Trabalhei e anos aí, trabalhei numa empresa X, numa empresa Y, rodei algumas empresas aí, porque eu também não tinha uma disciplina, não tinha um foco para ficar anos e fazer carreira numa empresa. Não me qualifiquei, não tinha um plano e o dinheiro sempre desaparecia. Até que hoje, com 36 anos, eu entendi que essa frase, o trabalho devolve, está muito, mas muito incompleta. Não é simplesmente o trabalho devolve. Não é qualquer trabalho que vai te trazer um rendimento interessante para te alcançar os teus sonhos. E outra, não é só o trabalho de venda direta ou algum meio de venda. É claro que tudo é venda, se tu é um profissional de palestrante, tu vende tuas palestras, se tu é um prestador de serviço, tu vende o teu produto ou serviço, mas existe aquela venda que é uma venda mais efetiva, que é que tu pega um item, por exemplo, esse livro, e eu te ofereço esse livro. Quer comprar? Eu faço uma chamada aqui, te ofereço esse livro para ti e tu pode comprar esse livro. Eu posso deixar um link aqui nos comentários para te clicar e comprar esse livro e ganhar comissão. Ou eu posso ir, de repente estou passando aí na região onde tu mora, de porta em porta, bater na tua porta e te perguntar se tu não quer comprar esse livro. Essa é uma venda mais direta. É uma venda mais explícita. Mas tudo indiretamente é venda. O cara, na época que eu ia trabalhar com meus pais, eu vendia a minha mão de obra. Entende? Meu pai vendia o serviço dele, que era de pedreiro. Mas assim, dizem que é só essa venda direta que ganha mais, que tu alavancar, mas também, por exemplo, um jogador de futebol, ele vende o talento dele, ele vende a habilidade dele naquele esporte. E existem muitas pessoas que adoram esse tipo de esporte. Existe toda uma indústria.
E quanto mais talentoso, mais raro. E quanto mais raro, mais bem pago. Então, ou seja, se tu consegue se destacar em uma área onde é rara, tu vai ser mais bem pago. Hoje em dia, 2026, aí aquelas profissões, por exemplo, a profissão do meu falecido pai, de pedreiro, tá cada vez mais raro. Carpinteiro, eletricista, encanador. Essas profissões aí, que antigamente tinha assim, ó, hoje em dia tá cada vez mais raro. Por quê? Porque o jovem de hoje, ele não quer trabalhar nessas áreas. O jovem que se forma hoje, ele quer trabalhar com marketing digital, ele quer trabalhar com tráfego pago, ele quer trabalhar como analista de sistema, ele quer trabalhar com diversas coisas, muitas dentre essas coisas voltado para a área da tecnologia. Só que, mesmo que essas coisas são importantes, sim, muitos de nós precisamos, a maioria das pessoas hoje em dia precisamos, porque o mundo mudou, mas a gente ainda continua precisando daquelas outras profissões. Quais? A gente ainda continua precisando de um bom pedreiro, continuamos precisando de um bom encanador, de um bom carpinteiro, de um bom eletricista. Porém, está cada vez mais raro. Consequentemente, o que vai acontecer? Estes profissionais dessas áreas vão ser mais bem pagos, porque serão mais raros, mais bem pagos, vão ganhar mais. Então, o que quer dizer? Quer dizer que não é só você, tá? Eu não posso perder aqui o propósito da mensagem. Não é só trabalhar muito, mas é trabalhar com aquilo que te traz um bom retorno. É saber isso aqui, essa ação que eu vou fazer aqui, vai me trazer um retorno generoso? Por exemplo, tu pode ser um motorista Uber. Quando começou a Uber, os poucos motoristas que tinham eram muito bem remunerados. Por quê? Porque era pouco, era raro. Hoje em dia, todo dia entra centenas de motoristas na plataforma, centenas de novos motoristas. Então, isso na minha região aqui, é o que eu acredito, provavelmente centenas de motoristas novos. Então, é raro? Não é mais raro. Então aí acaba pagando menos. Aí o cara, não, mas eu vou fazer 12 horas. O cara faz 12 horas e consegue faturar R$ 250. Limpo. Consegue faturar uns 400, mas limpo ele consegue tirar para ele uns 250, se o carro não der manutenção, se ele conseguir trabalhar. Depois de 12 horas de serviço. Sabe o que é 12 horas de serviço? É pouco? Não, é bastante. Ou seja, tá dentro do ditado ali, da frase, ou seja, trabalhe. Agora o retorno, 250. Aí eu te pergunto, digamos que tu seja um vendedor que venda, faça venda direta. Aí tu vende perfume, por exemplo. Isso aqui tá até fazendo aqui propaganda, perfume da Boticário. E tu compra o perfume por 100 e tu vende por 200. Ou seja, tu tem um lucro de R$ 100. Se tu vender 3 perfumes, tu faturou R$ 300. Imagina, quanto tempo tu leva para ofertar um perfume desse? 1 minuto? 2? 3? Imagina, talvez, com 3 horas de trabalho, indo na rua, ofertando, abordando as pessoas, com a estratégia certa, tu consiga vender 3 perfumes. Não estou dizendo que é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu nunca vou trazer aqui, ó, eu nunca vou trazer esse papo de que é fácil. Porque não é fácil. Não existe nada fácil nessa vida. A única coisa que é fácil é dormir no inverno. Ó, então, você vende 3 desse perfume, você já tira os R$ 300. Digamos que você leve 1 hora para vender cada perfume. Você trabalhou 3 horas e faturou R$ 300, enquanto o motorista Uber trabalhou 12 horas e ganhou 250. A pergunta é, quem que trabalhou mais?
E quem teve mais retorno? Se a gente for analisar, o cara que estava vendendo perfume, ele trabalhou 3 horas. O Uber, o motorista Uber, ele trabalhou 12. Então, quem trabalhou mais tempo foi o motorista Uber. Por quê? 12 horas corrido direto. Agora, quem teve mais retorno? Segundo aqui a nossa simulação, o cara que estava vendendo perfume. Porque ele vendeu cada perfume a 200, 600, tirou 300 limpo. O motorista Uber 250. Então, tem que ser analisado isso daí. O trabalho devolve? Qual tipo de trabalho devolve? Aí que tá. Quanto que você quer ganhar? Qual o retorno que você quer ter? O trabalho devolve. Mas, veja bem, tenha cautela para não ir assim, sem saber o que tu tá fazendo, sem ter um pensamento crítico. Se você quer ter um patamar assim de ganhos interessantes para você poder viajar ou comprar sua casa, alguma coisa do tipo, você precisa ter um plano. O trabalho devolve? Devolve, mas você precisa ter um plano. Você precisa investir sua energia e tempo fazendo aquilo que dá retorno de verdade. Quanto mais raro for a atividade que você faz, mais procura tiver, mais remunerado você vai ser. Agora, quanto mais comum, mesmo que tenha procura, quanto mais comum for o que tu faz, menos remunerado tu vai ser. É só tu pegar esse exemplo que eu dei aí do vendedor de perfume e do motorista Uber. Não tô dizendo que um é ruim, o outro é bom. Não interessa. Ah, Taylor, então eu sou motorista Uber e vou tocar tudo pro alto. Não faça isso. Tem estratégia. Tu pode ser um motorista Uber, mas também, paralelo, tu pode começar a fazer outra coisa. Tu pode começar a estudar. Busque tentar conciliar algo que você tem uma certa paixão. Às vezes eu sei que é difícil a gente encontrar algo que a gente, eu tenho paixão em fazer isso daqui, e eu vou trabalhar com isso daqui, que eu vou ganhar dinheiro com isso daqui, porque eu vou fazer o que eu amo e ainda vou ser remunerado. É difícil. Um cara que é jogador, ou por exemplo, se eu fosse um jogador de futebol, eu ia adorar. Imagina, jogar futebol e ainda ser remunerado. Mas claro, não é só brincadeira, ele exige dedicação, exige treino, exige preparo físico, exige renúncias para ser um atleta que tem um bom desempenho e ser bem remunerado. Mas, por exemplo, eu sou um cara que eu adoro conversar. Eu adoro conversar. Se, por exemplo, se eu te conhecesse e a gente começasse a conversar, eu seria um cara que iria falar muito, mas também iria adorar te conhecer. Iria fazer perguntas sobre o que tu trabalha, como é o teu trabalho, o que tu gosta de fazer. E se tu dissesse o que tu gosta de fazer, provavelmente eu iria dizer, eu também, talvez eu gosto de fazer isso que tu faz, e eu iria interagir contigo sobre isso que tu gosta de fazer, e aí ia ter mais assunto, ia ser muito legal. Por quê? Porque eu gosto de conversar. Então o que eu tô fazendo? Tô aqui criando conteúdo, fazendo um vídeo. Não ainda tô ganhando para fazer isso, mas existe uma perspectiva, não vou dizer perspectiva, mas existe a possibilidade de eu ser remunerado por isso. Não seria demais? Seria ótimo, mas também não... Eu dei um exemplo, tem outras coisas que eu gosto de fazer, como eu falei, gosto de conversar, então eu já uso isso também para a área de vendas. Eu trabalho com vendas, eu vendo itens, eu já comentei aqui que eu trabalho com locação de veículo, eu gosto de empreender, eu gosto de negócio, gosto de aprender com quem empreende, com quem é empresário, eu gosto dessa área, desse ramo. Então, eu já me inclino para isso. E eu fico sempre analisando, sabe? Eu fico analisando. Porque todas essas coisas aí eu já fiz. Já trabalhei de servente de pedreiro, já trabalhei de auxiliar de gesseiro, já trabalhei em evento, já trabalhei de diversas áreas assim de serviço de entrada. Auxiliar, ajudante. Já me dediquei por muitas horas, já trabalhei de domingo a domingo. E aí eu percebi isso.
não é a quantidade de tempo que eu dedico trabalhando, mas é a quantidade de tempo na área certa para me dar o retorno que eu tanto quero. Então, eu espero que com esse vídeo eu consiga de alguma forma fazer tu refletir, porque é ruim ficar dando soco em ponta de faca. Então, talvez isso possa abrir tua mente e fazer com que tu possa ter novas perspectivas, tá bom? Eu tenho outros vídeos aqui no canal, outros vídeos bem interessantes. Eu te convido a se inscrever no canal, deixar o like, escrever nos comentários a tua opinião sobre isso que eu tô falando e fica livre para ver os demais vídeos que eu tenho aqui no canal. Tamo junto!